Tudo bom, pessoal? Chegando de viagem, a primeira coisa que eu quis fazer foi vir aqui para o estúdio para gravar esse vídeo para vocês. Muitas pessoas me mandaram na semana passada os prints e as notícias que iam saindo sobre o Donald Trump, o Trump Card, o site do Trump. Golden Trump. Trouxe o site para vocês, eu inclusive fiz a minha inscrição ali porque eu quero notícias sobre essa questão. É verdade isso. Vamos ter finalmente aqui o Gold Card, onde a gente vai poder fazer 5 milhões de dólares de investimento nos Estados Unidos e ganhar um caminho para a cidadania. Na verdade, o que eles estão falando é um path to citizenship, não um caminho para um green card, seria acima de um EB5. É isso mesmo. Vamos lá, eu trouxe aqui as questões legais, explicando para vocês como funciona a regulamentação, como vai funcionar, o que vai acontecer, o que é verdade, o que não é verdade, e vocês vão chegar no final do vídeo com a conclusão de vocês. Vamos lá. Então, o que aconteceu? Semana passada, acho que foi quinta-feira da semana passada, Trump publicou que o Gold Card de 5 milhões de dólares seria um caminho para a cidadania para as pessoas mais ricas, né? Logo após assumir a presidência dos Estados Unidos, o presidente Donald Trump anunciou nos primeiros meses, foi logo em fevereiro ali, que ele começou a falar sobre essas questões de 2025, a oferta do novo caminho para a cidadania americana, chamado Gold Card. O secretário de Tesouro, no mês passado, se eu não me engano, o mês retrasado, ele inclusive deu uma entrevista dizendo que ele já tinha vendido 1.000 Gold Cards para pessoas em uma única semana. Prestem atenção nesses números, tá? E que ele já tinha também uma grande lista de pessoas interessadas em pagar esses 5 milhões para ter o benefício. Com essa notícia, muitas dúvidas surgiram. Qual é essa regulamentação, como vai ser, o que vai acontecer, onde vai ser depositado, qual vai ser o direcionamento desse dinheiro, como essas pessoas vão fazer a solicitação para isso, como elas vão adquirir essa cidadania direta, né? Como isso vai acontecer. Antes de qualquer explicação, precisamos entender que a criação deste novo caminho para a cidadania surgiu com um decreto presidencial. Se ele surgiu com um decreto presidencial ou se foi criada uma nova lei com regras e diretrizes específicas. Esse é o ponto principal para as pessoas entenderem isso, tá? Então vamos lá. Nós pesquisamos aqui no banco de dados da Casa Branca, aqui está o link para vocês que querem pesquisar isso aí por vocês mesmos. Aqui é onde existem as ordens executivas do presidente. Todas as ordens executivas. Nós entramos lá, não existe absolutamente nada falando sobre Gold Card. Então quer dizer, se não está lá, aonde poderia estar? No House, tá? Por quê? Primeiro iria para o House, depois iria para o Senado. Eu esqueci de colocar em azul aqui, mas iria para o House, depois para o Senado. Então, nós pesquisamos. Na Casa Branca, na House e no Senado, nada foi encontrado em nenhum lugar, nem mesmo uma proposta de uma lei para ser examinada. Ou seja, já no começo do vídeo a gente começa a ver. Isso não existe, tá? É mídia, pirotecnia, fogos de artifício, para chamar a atenção. De quê? Só Deus sabe e o Donald Trump sabe. Mas não existe absolutamente nada real hoje que sequer tenha uma proposta sobre isso aqui. Então vamos entender como a lei determina que as coisas funcionem. Vamos entender o que a lei fala. Fala, olha, ok, se quer ter uma proposta nesse sentido, como é que ela vai funcionar? O presidente dos Estados Unidos pode criar uma lei de imigração por ato ou vontade própria. Ou seja, o Donald Trump pode chegar hoje, assinar uma ordem presidencial, criando um novo visto, um novo caminho para a cidadania direto, sem passar por um green card, ou mesmo passando por um green card. Ele tem essa autoridade, ele pode fazer esse tipo de coisa? Nos Estados Unidos, embora o presidente tenha uma influência significativa sobre a política de imigração, ele não pode criar unilateralmente um benefício de imigração utilizando o seu nome ou rosto, que é o Gold Card, tá? Ele não pode criar, ele não pode usar o seu nome e ele não pode usar o seu rosto. Essas três coisas estão no Gold Card. Ou seja, aquilo ali é um retângulo com um nome dourado do Donald Trump. Ou seja, ele não pode fazer nenhum dos três. Ele não pode nem criar a lei sozinho, nem colocar o nome dele e nem colocar o rosto dele. Ou seja, por aí, só por você ver aquilo, você já vê que ali é algo para chamar atenção. A realidade é essa, tá? O presidente pode propor
mudanças, emitir ordens executivas ou defender a legislação, mas a criação de novos benefícios de imigração deve sempre envolver o processo mais abrangente, exigindo a aprovação do Congresso. Então ele não poderia criar, mesmo que ele quisesse, sozinho. Ações que o presidente pode tomar para, de repente, fazer alguma coisa relacionada à imigração. Ordens executivas. O presidente pode emitir ordens executivas para direcionar como as leis de imigração existentes são aplicadas, que é o que ele está fazendo hoje. Ele está direcionando como o ICE vai agir, ele está direcionando aonde o ICE vai agir, contra quem o ICE vai agir, qual a forma de ação do ICE. Tudo isso tem sido feito e regulamentado através dessas ordens executivas, que é a atribuição dele, ele pode, deve e tem que fazer isso. No entanto, essas são limitadas ao escopo e podem ser contestadas nos tribunais, que é o que tem acontecido, como tem acontecido inclusive pelo governador da Califórnia. Defesas e propostas. O presidente pode trabalhar com o Congresso para propor novas leis, ou seja, ele pode trabalhar com o Congresso para criar o Gold Card, ele pode, tá? Mas ele criar por si só, ele não pode. Visando criar ou alterar benefícios de imigração. Mudanças administrativas. Através do Departamento, como de Segurança Interna, o presidente pode influenciar nas políticas e procedimentos de imigração, que é o que ele está fazendo hoje. Porque não podem usar seu nome ou rostos nos benefícios imigratórios. Essa questão aqui é extremamente controversa, tá? Eu discordo disso. Apesar da lei dizer isso aqui, nós já temos outros antecedentes que são contrários a isso, como, por exemplo, o Obamacare, né? Nitidamente, um presidente criou um benefício, não é imigratório, mas é um benefício público, que tem o nome dele, né? E se tornou extremamente popular por causa disso. E ele, obviamente, criou uma grande simpatia do povo por causa disso, né? Então, assim, isso aqui a gente sabe que isso aqui não funciona bem assim, mas eu vou dizer para vocês como a lei funciona, tá? Quer dizer que ela é aplicada desse jeito? Não. Primeiro, limitações legais. A legislação dos Estados Unidos e a Constituição estabelecem limites sobre como os benefícios de imigração podem ser criados ou modificados. Isso inclui a utilização do nome do presidente, ou seja, ele não pode criar uma lei de vou criar hoje um indulto Donald Trump. Não pode fazer isso, tá? Mas outros benefícios a gente vê, como por exemplo o caso do plano de saúde, que o Obamacare existe, né? Então, eu acho que o que pode para um, pode para outro também. Então esse argumento aqui seria muito fraco se alguém dissesse, não, nós vamos criar um Trump Gold Card e ele vai se chamar Trump Gold Card, tá? Eu acho que teria um argumento muito fraco aí para dizer, não pode porque não pode, os costumes. Não, nós temos o Obamacare e temos outros também, tá? Sistema de pesos e contrapesos. O sistema do governo dos Estados Unidos envolve pesos e contrapesos para evitar que qualquer ramo tenha poder excessivo, incluindo a presidência. Estruturas legais que regulamentam as políticas de imigração. Primeiro, vamos lá, a gente precisa entender como funciona essa regulamentação da imigração nos Estados Unidos e por que tem que passar pelo Congresso. Constituição dos Estados Unidos. Primeiro, separação dos poderes. Isso funciona muito claramente aqui nos Estados Unidos. Às vezes é contestado, às vezes é exagerado, mas funciona muito bem aqui, tá? Estabelece um sistema de pesos e contrapesos entre os ramos do legislativo, executivo e judiciário, impedindo que qualquer ramo, incluindo a presidência, tenha poder excessivo. Artigo 1º, seção 8, dá exclusivamente ao Congresso o poder de estabelecer uma regra uniforme de naturalização, que significa mudanças significativas na lei de imigração. Sempre exigem uma ação legislativa, ou seja, a Constituição determina que qualquer benefício, qualquer alteração da lei, qualquer concessão de lei de imigração, obrigatoriamente tem que passar pelo Congresso. Ponto final, certo? Lei de imigração e INA. Quem assiste meus vídeos sabe que eu trago demais aqui INA, mostro para vocês, essa aqui é a lei que decide tudo que imigração pode, não pode, vistos, quem quer e quem não quer. É dela que a gente está falando aqui, tá? É o estatuto principal sobre imigração, serve como base para a maioria das políticas de imigração nos Estados Unidos e descreve o processo para vistos, asilos, status de refugiado, residência e cidadania. É a INA que regula aqui o que vai acontecer, o que não vai acontecer. Emendas e reformas. Ao longo dos anos, o Congresso tem emendado a INA para atender às necessidades de imigração e das mudanças que nelas estão atreladas. Nós temos percebido muitas mudanças, não só mudanças
melhorando, mas também mudanças restringindo outros vistos ou outras formas, alguns tipos de alterações que são feitas de acordo até com a própria evolução. Ah, hoje eu não preciso mais desse visto, eu preciso mais desse outro. Isso aqui está ultrapassado, eu não vou mais aplicar esses vistos aqui, eu vou aplicar outros. Como existiu lá atrás o visto V, para quem era casado com um green card holder, pudesse aplicar, hoje não existe mais isso. Então, assim, ela vai se adaptando de acordo com o momento, com a época e com a necessidade. E nós temos aí claramente a implantação de uma nova regulamentação de acordo com o Gold Card. Então precisa passar pelo Congresso, tá? E por fim, a Lei de Procedimento Administrativo, conhecida como APA. Regulamentação de agências regula o processo pelo qual as agências federais desenvolvem e emitem regulamentos, garantindo a transparência e a participação pública. Como, por exemplo, quando você vê uma mudança de regulamento dentro da USCIS, ou uma mudança no DHS, ou uma mudança de procedimentos do DHS ou da própria USCIS, você vai ver sempre publicado e sempre regulamentado para ter essa transparência pública. Ordens executivas. Como elas funcionam? O escopo e limitação. Embora o presidente possa emitir ordens executivas para direcionar a aplicação das leis existentes, não pode criar novas. Essas estão sujeitas à revisão judicial e devem estar alinhadas com os estatutos existentes, sendo vedado o uso de ordens executivas para a criação de novas leis de imigração. É proibido criar uma ordem executiva para novas leis de imigração. Então a gente vê muita gente apaixonada e aquele bitolado, né? Parece aquela mula bitolada. Qualquer coisa que ele escuta na mídia, qualquer coisa que ele escuta, o político de estimação dele, aquele político que ele tem de qualquer, seja de direita, seja de esquerda, seja de sempre, do que qualquer coisa. Ele escuta o político falando, ele começa a repetir aquilo sem ter a menor condição de interpretar como a lei realmente funciona. O político falar é uma coisa, a coisa realmente acontecer, ela depende de muitos outros fatores que são extremamente importantes. Sem eles, não existe a regulamentação, não existe a lei. Tempo médio para uma proposta de aprovação de nova lei de imigração. Muita gente tem me procurado e perguntado isso. Poxa, mas tudo bem, e se o Trump quiser colocar amanhã uma ordem executiva falando do Trump Card, ele pode? Não, ele não pode, eu já deixei isso claro aqui para vocês. E para ele criar esse Trump Card, né, esse Gold Card, quanto tempo demoraria? Qual seria o procedimento e quanto tempo demoraria? Bom, primeiro, ele precisaria fazer uma proposta inicial, que se chama Bill. Essa Bill, ela pode ter uma variação de tempo, que pode levar de meses até mesmo anos para um projeto de lei de imigração ser elaborado, introduzido, aprovado ou negado, dependendo da complexidade do apoio político. Ou seja, ele escreve a proposta, manda para o Congresso, vai para a House vota, eu vou explicar aqui para vocês até o quórum, vai para o Senado volta para o presidente assinar. Processo legislativo. Depois que foi introduzida a Bill, ela vai para revisão e debates. Uma vez proposto, o projeto pode levar mais alguns meses ou anos para serem aprovados, dependendo do quão controversa é a proposta em nível de prioridade que ela recebe no Congresso. Eu vou dizer uma coisa para vocês. Passar algo assim hoje no Congresso não é tão fácil. Vocês viram que a lei mais importante que o Trump propôs até agora, que é essa Big Beautiful Bill, ela passou muito apertada na House por um voto, um único voto, tá? Mesmo os republicanos tendo maioria, ela passou por um único voto, ela passou muito apertada. E foi a lei mais importante, onde o Donald Trump trabalhou mais politicamente em cima dela para ela ser aprovada, porque senão ela poderia até ser negada. E ela está no Senado, onde todo mundo dizia, vai ser aprovada em 3 dias no Senado. Ela já está no Senado há 2 semanas e meia. E ali a chance dela ser negada é gigantesca. Inclusive diversos senadores republicanos disseram, olha, eu vou desmembrar essa lei, vou aprovar a parte que é interessante dela e vou colocar a outra para a gente fazer uma análise paralela ou até negar. Então não é tão fácil aprovar algo que seja controverso. Você acha que vai ser fácil aprovar alguma coisa que leve o nome do presidente Trump? Pense nisso. Quórum mínimo para aprovação de uma nova lei de imigração. Estou falando de imigração. Cada lei, cada tipo de legislação, cada alteração, ela demanda um tipo de quórum para aprovar. Algumas, maioria simples, algumas, maioria absoluta. A Câmara dos Representantes, essas informações que eu estou passando para vocês, ela está nesse site aqui, tá? Quem quiser checar se o que eu estou falando aqui é real, vocês podem entrar nesse site aqui.
O quórum para conduzir negócios, a Câmara exige presença de uma maioria simples dos membros, 218 de 435, para aprovar um projeto de lei. Também é necessária uma maioria simples para votos dos presentes, tá? Então, nesse tipo de aprovação, ela precisaria isso. No Senado, quórum do Senado também exige a presença da maioria simples dos membros, 51 de 100, para conduzir a aprovação de projetos que geralmente requerem uma maioria simples dos votos dos presentes. Projetos controversos podem exigir 60 votos para superar um filibuster, certo? Então, este caso específico precisaria da maioria na Câmara e no Congresso, e no Senado, certo? Depois, se passou pela Câmara, se passou pelo Senado, vai para o presidente e o presidente sanciona e publica para que ela tenha os seus efeitos legais. E aí vamos falar agora, já entendemos como funciona a lei, já entendemos quais são os requisitos, agora vamos falar do que aconteceu no dia 12 de junho, tá? Semana passada agora. No dia 12, Donald Trump, no dia dos namorados, Donald Trump e sua equipe divulgaram o site trumpcard.gov. Ele quis, obviamente, falar para você, olha, se você quer dar uma aliança de casamento para sua esposa, não dê. Entre no trumpcard.gov, assine ali, coloque o seu nome, da onde que você está aplicando sozinho ou em família, e o seu e-mail. Só isso, tá? Mais nada. Não quer saber se você é rico, não quer saber se você é pobre, não quer saber se você é bonito, se você é feio, se você tem antecedente criminal, se você... Não quer saber nada, só quer saber isso aqui de você e o cartãozinho aqui, certo? Você preenche isso aqui, eu preenchi, eu mandei porque eu queria informação, tá? Eu recebi no meu e-mail dizendo, você vai receber mais informações em breve, ponto. Não recebi nada. Eu mandei isso no dia 12, tá? Até hoje é segunda-feira, então temos... Hoje é dia 16, possivelmente esse vídeo vai para o ar no dia 17, não sei quando, mas hoje é dia 16 de junho, não recebemos absolutamente nada até agora. E ninguém que mandou também recebeu, porque eu tenho vários amigos advogados que mandaram, certo? Então isso aqui é o site oficial do Trump Card, ok? E aí, nós tivemos diversos advogados de imigração buscaram se inscrever imediatamente. Eu tenho 6 amigos que fizeram simultaneamente ali. Eu fui junto com eles, fiz. Então, nós mandamos, nenhum recebeu, tá? O que nós recebemos foram, em breve você receberá a notícia. Tratando-se de um site .gov e de uma matéria com tamanha importância, diversas mídias também buscaram informações e não encontraram nada. Elas foram no site da Casa Branca, elas foram no site do Congresso, foram no site da USCIS e não encontraram nada, assim como eu também fui, tá? Ou seja, não existe nada sobre o projeto e nem mesmo esclarecimento sobre as principais dúvidas. Quais são as principais dúvidas? Quais as regras do investimento? Ok, nós vamos colocar 5 milhões, mas nós vamos colocar 5 milhões aonde? Num centro regional, numa conta do governo, numa conta de quem quer que seja. Nós vamos colocar aonde? E esse dinheiro vai ser direcionado para quê? Ele vai ser direcionado para estímulo da economia, para cobrir o déficit público, para pagar a dívida do déficit público, para fazer o quê? Ele vai servir para quê? Né? Quais as cotas anuais de green cards ou cidadanias? Se vocês forem olhar na regra do EB5, por exemplo, que é algo semelhante aqui, ele emite 10 mil green cards por ano, né? E aqui, nós vamos emitir quantos por ano? Porque não precisa ter uma cota, precisa ter uma regulamentação, precisa ter uma lei aprovada no Congresso com limites. Olha, nós vamos conceder 1.000, 10 mil, 50 mil, 1 milhão de Trump cards, e nós vamos conceder tantas cidadanias ou tantos green cards. Ele não fala, né? Então a gente precisa saber disso. Quais as regras para os indianos e chineses? Por que os indianos e chineses? Porque os indianos e chineses, na minha concepção, e vocês vão entender no final, são os únicos interessados nisso aqui. Porque eles são os únicos que não podem fazer hoje um EB5 e fazer um ajuste de status imediato. Eles têm que ficar aguardando anos, talvez décadas, né, na expectativa do que vai acontecer com eles, porque eles são países extremamente populosos, com muitos processos protocolados e uma lista de espera gigantesca para eles poderem ter algum benefício migratório. Então, só valeria a pena para eles. Ah, mas e os russos? Os russos podem aplicar um EB5 que é muito mais barato e vão conseguir mudar para os Estados Unidos imediatamente. Então, não faz sentido isso para mim, tá? E outra, e a Rússia, que vem ameaçando constantemente a OTAN e os Estados Unidos, porém não está na lista de banimento de entradas dos Estados Unidos. Por que não colocaram a Rússia nessa lista de banimento de entrada nos Estados Unidos? Né? Eu não sei.
fico em dúvida. Vai conceder um benefício? Não vai conceder? Como é que vai fazer? Né? Nós tivemos aí a semana passada, eu estava na Europa, nós tivemos notícia lá da Rússia ameaçando os Estados Unidos diretamente, a OTAN diretamente e a Ucrânia. Eu não sei por que ela não está na lista de banimento. Né? Então eu não sei como é que vai funcionar isso aqui, e é o que todo mundo quer saber. Como vai funcionar essa história do Trump Card, se é que isso vai existir um dia, tá? Vamos lá. E aí, com base nisso, ninguém achou informação nenhuma, as mídias começaram a reagir no mesmo dia. Com um site sem informações, sem nenhuma proposta de lei, sequer esboçada, sem conhecimento oficial do Congresso, e os jornais e noticiários começaram a questionar a seriedade desse Trump Card. E aí, se vocês forem olhar, a Forbes publicou o Trump Gold Card, o website do Trump Gold Card is a joke, é uma piada, que traz diversas red flags. Os experts dizem. Isso são entrevistas com advogados, dizendo, olha, não tem nada? O que isso quer dizer? Né? Você coloca ali um cartão dourado com a foto do presidente num site.gov e diz, ó, agora esse daqui é o meu novo benefício. Mas cadê a regulamentação? Cadê a aprovação da lei? Cadê pelo menos para a gente entender a estrutura de como isso vai funcionar? E tem matérias dizendo que tem clientes indianos, paquistaneses, chineses que estão procurando isso. Tem realmente 1.000, que nem disse o secretário, em uma semana? Eu duvido, eu vou mostrar o número para vocês. Mas que pode ter pessoas querendo colocar? Pode. Ah, mas e os oligarcas russos? Os oligarcas russos são burros, porque ele pode fazer um EB5, que custa 5 vezes menos e vai ter o mesmo benefício para ele. Então não faz sentido fazer esse tipo de coisa. O site Obsessed colocou, Trump lança um visto de 5 milhões de dólares no website de aparência mais barata, de mais precária do mundo. Infelizmente é verdade, porque se vocês entrarem no website, eu convido vocês a entrarem no website. Se vocês entrarem no website, vocês vão ver que realmente é um negócio bem complexo. Né? Você olha ali e você fala, meu Deus, tá querendo me vender um negócio por 5 milhões de dólares e apresenta isso aqui? É difícil de entender realmente, tá? E aí, nós vamos para o Yahoo News. Quando você vai no Yahoo, o Yahoo coloca, Trump lança o Gold Card de 5 milhões de dólares no website com a aparência mais falsa do mundo, fakest looking website. E aí começa a colocar ali entrevista com diversos profissionais, dizendo, meu Deus, ele está tentando me vender uma coisa de 5 milhões de dólares e faz isso aqui, né? É extremamente amador o que foi colocado ali. Não estou dizendo que é amador o que o Trump está fazendo, estou dizendo que foi amador o que foi colocado ali. Então, qual é o propósito disso? Muita gente tem me perguntado se o EB5 vai ser substituído um dia, né, pelo Gold Card. Não sabemos, assim como não sabemos o que pode acontecer pela política americana, a gente não sabe, é uma grande incógnita, mas vamos lá, vamos tentar entender, vamos raciocinar e vamos tentar entender. A USCIS, a agência americana responsável por processar o protocolo de EB5, não publica os números exatos. Ela coloca números médios e você vai somando os gráficos de crescimento com os anos que ela coloca, com o número de processos médios que são protocolados. Tá? Então essa é a média que você consegue ter por ali. De processos protocolados anualmente. Mas de acordo com suas recentes publicações, estima-se que cerca de 3.800 novos processos foram protocolados entre janeiro e dezembro de 2024. Ou seja, temos um número médio de 3.800 EB5s protocolados por ano, tomando a média do último ano, certo? Com índice oficial, esse oficial, isso ele publica de 97,9%, 98% de aprovação dentro de um EB5. Nós temos 800 mil dólares de investimento em uma TEA, que é uma Targeted Employment Area. Nós temos 900 mil em uma não TEA, que é o que eu costumo recomendar para os nossos clientes, por questão de segurança. Que esses dois são chamados de investimentos indiretos. Nós temos 1 milhão e 50 mil em EB5 de projeto próprio, que é chamado de EB5 direto, e cada um deles é obrigado a gerar pelo menos 10 empregos diretos e indiretos somados, ok? Só para vocês terem ideia. Então vamos tomar o 900 mil aqui como referência. Você faz um investimento de 900 mil, você, sua família, cônjuge, filhos menores de 21 anos, solteiros e não emancipados, podem vir legalmente para os Estados Unidos, pedir imediatamente o ajuste de status, tá? Protocolou o processo hoje, pode pedir o ajuste de status hoje também, certo? Para que você vai querer um fast track se isso aqui já está previsto nesse teu processo?
a menos que você tenha cidadania dos países que estão com Visa Bulletin em delay, né? Que China, Paquistão, Índia, enfim. O Brasil não faz parte disso, tá? Então, você pode pedir agora. O que é melhor? Você investir 900 mil ou você investir 5 milhões? Tempo é o mesmo. Annual Allocation, ou seja, o que você tem de Green Cards efetivamente concedidos anualmente para o visto EB5. Essa aqui é uma informação oficial da USCIS. Aproximadamente 10 mil vistos, 10 mil Green Cards são concedidos pela USCIS anualmente, que aloca 10 mil vistos por ano. Tá? Ou seja, isso inclui 10 mil pessoas? Não, não inclui 10 mil pessoas. Não inclui 10 mil processos, inclui 10 mil pessoas. Então vamos imaginar que num processo seja você, sua esposa, o seu marido e 2 filhos. Então cada processo aí, 4 pessoas. Pode ser que você tenha um filho só, pode ser que você não tenha nenhum, pode ser que você tenha mais um. Então na média aí nós estamos falando em 4 pessoas por processo, 4 green cards. Então nós temos aqui mais ou menos 2.500, 2.600 processos julgados, aprovados e concedidos green cards por ano, ok? Só para vocês terem ideia. Então, média de 2 mil processos aprovados por ano. Aqui a média da USCIS foi de 5 pessoas, né? Então por processo eu fiz de 4 pessoas, mas a média da USCIS é 5. Então ela coloca aqui, 2 mil processos aprovados por ano, correspondendo a um investimento total de 2 bilhões de dólares liberados, ou seja, só desses que tiveram aprovados são 2 bilhões. Mas se nós formos contar uma média de 3.600 processos que são protocolados por ano, nós temos 3 bilhões 240 milhões de dólares de investimento na economia todo ano, com juros baixíssimos para quem toma esse dinheiro emprestado para os centros regionais e com desenvolvimento altíssimo, tá? Então quer dizer, é interessante tirar esse dinheiro da economia? Não é, tá? E nós estamos falando por ano. Um projeto desse demora de 5 a 7 anos, ou seja, então em cada prazo de tempo de 5 a 7 anos, você vai ter 5 a 7 vezes isso daqui. Nós estamos falando em 20 bilhões de dólares dentro de uma movimentação, de um ciclo que para os Estados Unidos é interessantíssimo. E mais interessante ainda, vamos imaginar que você investiu 900 mil. Vamos falar de uma única pessoa. Você investiu 900 mil. Depois de 5 anos, em média, você recebe esses 900 mil de volta. Os Estados Unidos não recebeu só 900 mil. Ele recebeu os 900 mil, mas você já está morando aqui. Quando você recebe o seu dinheiro de volta, você vai gastar esses 900 mil de novo dentro dos Estados Unidos. Ou seja, cada uma dessas 3.600 pessoas aqui, desses 3.600 processos aqui, cada uma delas vai gastar dentro dos Estados Unidos e injetar na economia 900 mil mais 900 mil. Então esse número é dobrado, tá? Um péssimo negócio acabar com o EB5. Com esses números, surge a seguinte questão. Se você pretende investir 900 mil, se você pode investir 900 mil em um programa de Green Card que te permite o protocolo imediato do ajuste de status, por que você investiria 5 milhões para fazer exatamente a mesma coisa? Eu queria trazer esse vídeo para vocês, queria que vocês entendessem que muitas vezes aquilo que é publicado, eu tenho certeza que quem montou aquele site, ele gastou menos tempo para montar o site do que eu gastei para montar essa estrutura dentro do avião. Quando eu voltando, eu fiz isso no meu notebook, montei essa estrutura dessa apresentação, fiz essa pesquisa para poder gravar esse vídeo aqui para vocês e a edição. Ou seja, o tempo que eu gastei para explicar isso para vocês, como funciona a estrutura, como funciona a legislação, como funciona a aprovação de um processo de lei dentro de um projeto de lei dentro dos Estados Unidos, assim como em muitos outros países também. Eu gastei mais tempo para fazer isso aqui do que a pessoa gastou do que ela gastou de tempo para montar aquele site daquele jeito que foi. Isso é que acabou criando uma grande expectativa nas pessoas. Falam, olha só que lindo, que bonito, que cartão maravilhoso. Mas onde você consegue encostar nessa situação? Onde existe a realidade dentro dessa situação? Que realmente a gente vê que não faz o menor sentido, né? Porque legalmente ele não existe. E aí a gente começa a perguntar, mas por que criar algo muito mais, 5 vezes mais caro do que alguma coisa que já existe dentro do país? E se nós temos 3 mil pessoas que investem durante 12 meses dentro de algo que custa 900 mil e que dá exatamente a mesma coisa, como que eu posso acreditar
que 1.000 pessoas compraram em uma única semana 1/3 do que se vende no ano de EB5, que é 900 mil, como que eu vou acreditar que se vendeu 1.000 em uma semana de algo que custa 5 milhões? Vamos começar a parar, pensar, entender, raciocinar, tentar entender como as coisas funcionam, porque às vezes a política ela é complexa, né? Às vezes o político ele quer, ele tem um problema que é muito sério, mas ele não quer que as pessoas fiquem olhando para aquele problema, porque aquilo ali incomoda ele. Então ele cria uma outra coisa, rapidinho, vamos postar um negócio desse aqui, que as pessoas vão tirar o foco daqui, e aí a gente vai tentando resolver esse outro lado, do lado de cá. Isso funciona em qualquer lugar do mundo. A política é assim em qualquer lugar do mundo. Né? E esse é o grande problema das pessoas. Elas se emocionam, elas tomam aquilo como verdade e elas começam a mover a vida delas com base em algo que a gente sabe que está longe de se concretizar, se é que vai se concretizar, ok? Grande abraço a todos, deixem aqui embaixo o seu comentário. Muito obrigado, fiquem com Deus, boa semana.